Olá, pessoal! Professor Wilson Cortez, com parceria com o SOS Curso, você vai estudar agora comigo a legislação aduaneira. Legislação esta importantíssima para a matéria que vai cair na prova da Receita Federal do Brasil, concurso vindouro. Estamos aí na expectativa. Esta aula está sendo gravada em 20 de junho de 2022. Vamos lá? Regulamento aduaneiro aprovado pelo Decreto 6759, de 5 de fevereiro de 2009. Este regulamento regulamenta a administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior. O Presidente da República, no uso da atribuição a que lhe confere o artigo 84, inciso número 4 da Constituição Federal, decreta: artigo 1º. A administração das atividades aduaneiras e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio exterior serão exercidos em conformidade com o disposto neste decreto. Livro 1. Da jurisdição aduaneira e do controle aduaneiro de veículos. Título 1. Da jurisdição aduaneira. Capítulo 1. Do território aduaneiro. Artigo 2º. O território aduaneiro compreende todo o território nacional. Artigo 3º. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e abrange: 1. A zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade aduaneira local. A. Área terrestre ou aquática contínua ou descontínua nos portos alfandegados. B. Área terrestre nos aeroportos alfandegados. E C. Área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados. E 2. A zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo. Parágrafo 1º. Para efeito do controle aduaneiro, as zonas de processamento de exportação referidas no artigo 534 constituem zona primária. Parágrafo 2º. Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou empresa a que esteja afeta a administração do local a ser alfandegado. Parágrafo 3º. A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária ou parte dela seja protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas ou animais. Parágrafo 4º. A autoridade aduaneira poderá estabelecer em locais e recintos alfandegados restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais e a veículos não utilizados em serviço. Parágrafo 5º. A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se ainda às áreas de controle integrado, criadas em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul com o Brasil, Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Comércio número 5, Acordo de Recife, aprovado pelo Decreto Legislativo 66, 16 de novembro de 1981 e promulgado pelo Decreto 1280, de 14 de outubro de 1994, e segundo o protocolo adicional do Acordo de Recife, anexo Acordo de Alcance Parcial de Promoção do Comércio número 5, para a facilitação do comércio, artigo 3º, alínea A, internalizado pelo Decreto 3761, de 5 de março de 2001. Artigo 4º. O ministro de Estado da Fazenda poderá demarcar na orla marítima ou na faixa de fronteira zonas de vigilância aduaneira nas quais a permanência de mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais ficarão sujeitas a exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas. Parágrafo 1º. O ato que demarcar a zona de vigilância aduaneira poderá: 1. Ser geral em relação à orla marítima ou à faixa de fronteira, ou específico em relação a determinados segmentos delas. 2. Estabelecer medidas específicas para determinado local. E 3. Ter vigência temporária. Parágrafo 2º. Na orla marítima, a demarcação da zona de vigilância aduaneira levará em conta, além de outras circunstâncias de interesse fiscal, a exigência de portos ou ancoradouros naturais propícios à realização de operações clandestinas de carga e descarga de mercadorias.
Parágrafo 3º. Compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do município atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área demarcada. Capítulo 2. Dos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados. Artigo 5º. Os portos, aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato declaratório da autoridade aduaneira competente, para que neles possam, sob controle aduaneiro, 1. Estacionar ou transitar veículos procedentes do exterior ou a ele destinados. 2. Ser efetuadas operações de carga, descarga, armazenagem ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. E 3. Embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados. Artigo 6º. O alfandegamento de portos, aeroportos ou pontos de fronteira será precedido da respectiva habilitação ao tráfego internacional pelas autoridades competentes em matéria de transporte. Parágrafo único. Ao iniciar o processo de habilitação de que trata o caput, a autoridade competente notificará a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 7º. O ato que declarar o alfandegamento estabelecerá as operações aduaneiras autorizadas e os termos, limites e condições para a sua execução. Artigo 8º. Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá efetuar-se a entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 1. A importação e a exportação de mercadorias conduzidas por linhas de transmissão ou por dutos ligados ao exterior, observadas as regras de controle estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E 2. A outros casos estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Capítulo 3. Dos recintos alfandegados. Seção 1. Das disposições preliminares. Artigo 9º. Os recintos alfandegados serão assim declarados pela autoridade aduaneira competente na zona primária ou na zona secundária, a fim de que neles possam ocorrer, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de 1. Mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial. 2. Bagagem de viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados. E 3. Remessas postais internacionais. Parágrafo único. Poderão ainda ser alfandegados em zona primária recintos destinados à instalação de lojas francas, os conhecidos free shops. Artigo 10. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua competência, editar atos normativos para a implementação do disposto neste capítulo. Seção 2. Dos portos secos. Artigo 11. Portos secos são recintos alfandegados de uso público, nos quais são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e de bagagem sob controle aduaneiro. Parágrafo 1º. Os portos secos não poderão ser instalados na zona primária de portos e aeroportos alfandegados. Parágrafo 2º. Os portos secos poderão ser autorizados a operar com carga de importação, de exportação ou ambas, tendo em vista as necessidades e as condições locais. Artigo 12. As operações de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro, bem como a prestação de serviços conexos em portos secos, sujeitam-se ao regime de concessão ou de permissão. Parágrafo único. A execução das operações e a prestação dos serviços referidos no caput serão efetivadas mediante o regime de permissão, salvo quando os serviços devam ser prestados em portos secos, instalados em imóveis pertencentes à União, caso em que será adotado o regime de concessão precedida da execução de obra pública. Capítulo 4. Do alfandegamento. Artigo 13. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira somente poderá ser efetivado
1. Depois de atendidas as condições de instalação do órgão de fiscalização aduaneira e de infraestrutura indispensável à segurança fiscal. 2. Se testada a regularidade fiscal do interessado. 3. Se houver a disponibilidade de recursos humanos e materiais. E 4. Se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria sob a sua guarda. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se no que couber ao alfandegamento de recintos de zona primária e de zona secundária. Parágrafo 2º. Em se tratando de permissão ou concessão de serviços públicos, o alfandegamento poderá ser efetivado somente após a conclusão do devido procedimento licitatório pelo órgão competente e o cumprimento das condições fixadas em contrato. Parágrafo 3º. O alfandegamento poderá abranger a totalidade ou parte da área dos portos e dos aeroportos. Parágrafo 4º. Poderão ainda ser alfandegados silos ou tanques para armazenamento de produtos a granel, localizados em áreas contíguas a porto organizado ou instalações portuárias, ligados a estes por tubulações, esteiras rolantes ou similares, instaladas em caráter permanente. Parágrafo 5º. O alfandegamento de que trata o parágrafo 4º é subordinado à comprovação do direito de construção e de uso das tubulações, esteiras, rolantes ou similares e ao cumprimento do disposto no caput. Parágrafo 6º. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil declarar o alfandegamento a que se refere este artigo e editar, no âmbito de sua competência, atos normativos para a implementação do disposto neste capítulo. Artigo 13-A. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os requisitos técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos onde ocorram, sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bagagem de viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados e remessas postais internacionais. Parágrafo 1º. Na definição dos requisitos técnicos e operacionais de que trata o caput, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deverá estabelecer 1. Segregação e proteção física da área do local ou recinto, inclusive entre as áreas de armazenagem de mercadorias ou bens, para exportação, para importação ou para regime aduaneiro especial. 2. Disponibilização de edifícios e instalações, aparelhos de informática, mobiliário e materiais para o exercício de suas atividades e, quando necessário, de outros órgãos ou agências da Administração Pública Federal. 3. Disponibilização e manutenção de balanças e outros instrumentos necessários à fiscalização e ao controle aduaneiros. 4. Disponibilização e manutenção de instrumentos e aparelhos de inspeção não invasiva de cargas e veículos, como os aparelhos de raio-x ou gama. 5. Disponibilização de edifícios e instalações, equipamentos, instrumentos e aparelhos especiais para verificação de mercadorias frigorificadas, apresentadas em tanques ou recipientes que não devam ser abertos durante o transporte, produtos químicos tóxicos e outras mercadorias que exijam cuidados especiais para seu transporte, manipulação ou armazenagem. E 6. Disponibilização de sistemas com acesso remoto pela fiscalização aduaneira para vigilância eletrônica do recinto e registro de controle. 1. De acesso de pessoas e veículos. E 2. Das operações realizadas com mercadorias, inclusive seus estoques. Parágrafo 2º. A utilização dos sistemas referidos nos incisos 6 do parágrafo 1º deverá ser supervisionada por um auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e acompanhada por ele por ocasião da realização da conferência aduaneira. Parágrafo 3º. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá dispensar a implementação de requisito previsto no parágrafo 1º, considerando as características específicas do local ou recinto. Artigo 13b. A pessoa jurídica responsável pela administração do local ou recinto alfandegado, referido no artigo 13A, fica obrigada a observar os requisitos técnicos e operacionais definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 13C.
O disposto nos artigos 13A e 13B aplica-se também aos responsáveis que já exerciam a administração de locais e recintos alfandegados em 21 de dezembro de 2010. Artigo 13D. A Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de sua competência, disciplinará a aplicação do disposto nos artigos 13A, 13B, 13C e 735C. Artigo 14. Nas cidades fronteiriças poderão ser alfandegados pontos de fronteira para o tráfego local e exclusivo de veículos matriculados nessas cidades. Parágrafo 1º. Os pontos de fronteira de que trata o caput serão alfandegados pela autoridade aduaneira regional, que poderá fixar as restrições que julgar convenientes. Parágrafo 2º. As autoridades aduaneiras locais com jurisdição sobre as cidades fronteiriças poderão instituir, no interesse do controle aduaneiro, cadastro de pessoas que habitualmente cruzam a fronteira. Capítulo 5. Da administração aduaneira. Artigo 15. O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. Parágrafo único. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as operações de comércio exterior serão supervisionadas e executadas por auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Artigo 16. A fiscalização aduaneira poderá ser ininterrupta em horários determinados ou eventual nos portos, aeroportos e pontos de fronteira e recintos alfandegados. Parágrafo 1º. A administração aduaneira determinará os horários e as condições de realização dos serviços aduaneiros nos locais referidos no caput. Parágrafo 2º. O atendimento em dias e horas fora do expediente normal da unidade aduaneira é considerado serviço extraordinário, devendo os interessados, na forma estabelecida em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressarcir a administração das despesas decorrentes dos serviços a eles efetivamente prestados. Artigo 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados, bem como em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, o embarque e desembarque de viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados, a autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas atribuições. Parágrafo 1º. A precedência de que trata o caput implica 1. A obrigação por parte das demais autoridades de prestar auxílio imediato, sempre que requisitado pela autoridade aduaneira, disponibilizando pessoas, equipamentos ou instalações necessários à ação fiscal. E 2. A competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outras autoridades, para disciplinar a entrada e a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda Nacional. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo as demais autoridades prestar à autoridade aduaneira a colaboração que for solicitada. Artigo 18. O importador, o exportador ou adquirente de mercadoria importada por sua conta e ordem tem a obrigação de manter em boa guarda e ordem os documentos relativos às transações que realizarem pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, o de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos. Parágrafo 1º. Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial, incluídos os documentos de negociação e cotação de preços, os instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e seguro das mercadorias, os registros contábeis e os documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita Federal do Brasil venha exigir em ato normativo. Nas hipóteses, parágrafo 2º, nas hipóteses de incêndio, furto,
roubo, extravio ou qualquer outro sinistro que provoque a perda ou deterioração dos documentos a que se refere o caput, deverá ser feita a comunicação por escrito, no prazo de 48 horas do sinistro, à Unidade de Fiscalização Aduaneira da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que jurisdicione o domicílio matriz do sujeito passivo, instruída com os documentos que comprovem o registro da ocorrência junto à autoridade competente para apurar o fato. Parágrafo 3º. No caso de encerramento das atividades da pessoa jurídica, a guarda dos documentos referidos no caput será atribuída à pessoa responsável pela guarda dos demais documentos fiscais, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. O descumprimento da obrigação referida no caput implicará o não reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária, tributária ou aduaneira, eventualmente concedido com efeitos retroativos à data da ocorrência do fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das condições previstas na legislação específica para obtê-lo. Parágrafo 5º. O disposto no caput aplica-se também ao despachante aduaneiro, ao transportador, ao agente de carga, ao depositário e aos demais intervenientes em operação de comércio exterior, quanto aos documentos e registros relativos às transações em que intervierem, na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 19. As pessoas físicas ou jurídicas exibirão aos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, sempre que exigidos, as mercadorias, livros das escritas fiscal e geral, documentos mantidos em arquivos magnéticos ou assemelhados e todos os documentos em uso ou já arquivados que forem julgados necessários à fiscalização e lhes franquearão os seus estabelecimentos, depósitos e dependências, bem assim veículos, cofres e outros móveis, a qualquer hora do dia ou da noite, se à noite os estabelecimentos estiverem funcionando. Parágrafo 1º. As pessoas físicas ou jurídicas usuárias do sistema de processamento de dados deverão manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua omissão gráfica, quando solicitada. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal do Brasil os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Parágrafo 3º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 2º, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, 1. Poderá estabelecer prazo inferior ao ali previsto, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa jurídica. 2. Expedirá ou designará a autoridade competente para expedir os atos necessários ao estabelecimento da forma e do prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados. Artigo 20. Os documentos instrutivos de declaração aduaneira ou necessários ao controle aduaneiro podem ser emitidos, transmitidos e recepcionados eletronicamente na forma e nos prazos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 1º. A outorga de poderes a representante legal, inclusive quando residente no Brasil, para emitir e firmar os documentos referidos no caput, também pode ser realizada por documento emitido e assinado eletronicamente. Parágrafo 2º. Os documentos eletrônicos referidos no caput são válidos para os efeitos fiscais e de controle aduaneiro, observado o disposto na legislação sobre certificação digital e atendidos os requisitos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 21. Para os efeitos da legislação tributária, não tem aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis de efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos nele efetuados
serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiro. Artigo 22. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade fiscal todas as informações das quais disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. 1. Os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício. 2. Os bancos, as casas bancárias, as caixas econômicas e demais instituições financeiras. 3. As empresas de administração de bens. 4. Os corretores, os leiloeiros e os despachantes oficiais. 5. Os inventariantes. 6. Os síndicos, os comissários e os liquidatários. E 7. Quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão do seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Parágrafo único. A obrigação prevista no caput não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão, nos termos da legislação específica. Artigo 23. A autoridade aduaneira que proceder ou presidir a qualquer procedimento fiscal lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento na forma da legislação aplicável e fixará prazo máximo para sua conclusão. Parágrafo 2º. Os termos a que se refere o caput serão lavrados sempre que possível em um dos livros fiscais exibidos pela pessoa sujeita à fiscalização. Parágrafo 2º. Quando os termos forem lavrados em separado, dele se entregará à pessoa sujeita à fiscalização uma cópia autenticada pela autoridade aduaneira. Artigo 24. No exercício de suas atribuições, a autoridade aduaneira terá livre acesso, inciso 1, a quaisquer dependências do porto e as embarcações atracadas ou não. Inciso 2, aos locais onde se encontrem mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas. Parágrafo único. Para o desempenho das atribuições referidas no caput, a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos, bem como o apoio de força pública federal, estadual ou municipal, quando julgar necessário. Artigo 25. A estrutura, competência, denominação, sede, jurisdição das unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil que desempenham as atividades aduaneiras serão reguladas em ato do Ministério de Estado da Fazenda. Com isso, pessoal, nós encerramos essa primeira parte da leitura, da narração do nosso regulamento aduaneiro, artigos 1º a 25, tratando do título 1 do regulamento. Firmes no propósito de invadirmos a Receita Federal do Brasil. Bons estudos, fiquem com Deus, parceria Professor Tudão, SOS Curso. E até a próxima.